Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos estar dando início à nossa live hoje, quarta-feira, dia 3 de fevereiro de 2021. E com muita alegria e satisfação que eu estou aqui com vocês para a gente falar um pouquinho sobre um assunto interessante aqui, sobre a relação entre a obstetrícia e a oftalmologia. A convidada de hoje foi a doutora Raquel Muradas, que trabalha com a parte de obstetrícia, bem longe, né? Então isso é interessante que a internet tem nos unido aí. Vamos divulgar aí, pessoal, essa live no aviãozinho que tem aí do ladinho. Passa aí para os amigos que estão aí por perto para poderem acompanhar aqui com a gente, tá bom? A Raquel já está aqui, tá? Vamos começar a falar um pouquinho, né? A gente tem esse hábito aqui de fazer essas nossas lives às quartas-feiras, né? Falando sobre cuidados com a nossa saúde, cuidados com a nossa visão especial. Essa de hoje aqui vai ter um gostinho especial que tem novidade, tá? Seja bem-vindo, Julieta, pessoal que está chegando agora. Ajude a gente a compartilhar esse link aí para mais gente poder fazer parte aqui conosco, tá bom? Deixa eu só configurar aqui. Bom, para quem ainda não sabe, eu tenho um projeto muito valioso assim no sentido de informação, de prevenção que eu já faço há algum tempo, que é o projeto do Dr. Águia e a Turma do Gaviãozinho, tá? São personagens que foram criados para, através de histórias infantis, levar conhecimento, informação para todo mundo. E o Gaviãozinho está passando pela obstetrícia agora, né? A mamãe Gavião está grávida. Foi por isso que eu convidei e está aqui presente com a gente para falar a respeito um pouquinho. Doutora Raquel Muradas, então. Estou fazendo convite para que ela entre aqui com a gente, faça parte aqui conosco, tá bom? Pessoal, estão vindo aí, Moisés, Ana Vitória, pessoal, tá bom o som aí, Julieta? Dá um positivinho aí para mim para saber que tá tudo ok, tá bom? Cari, o som tá legal? Vamos lá então, estamos conectando aqui, a doutora Raquel já foi feito o convite para ela, estamos só aguardando aqui ela entrar. Bom, por incrível que pareça hoje, né, diz que tem essas coincidências que vão surgindo, né, na história, né, justamente por hoje, por coincidência, atendi uma paciente gestante, né, e que foi lá reclamar que estava com alguns sintomas na visão, né, que estava com a visão um pouco embaçada e tal, e não falou logo de cara que estava grávida, né. Aconteceu alguma coisa aqui, deixa eu fazer o convite novamente. Raquel, fiz o convite para você de novo aqui. Então, olá, Agora agora deu sim. certo. Bom, seja muito bem-vindo, boa noite, Raquel. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Opa, perfeitamente. Muito bom Que ter legal. você aqui com a gente, tá? Um prazer. Antes de tudo, eu gostaria já de agradecer, né, você dispor seu tempo para participar aqui com a gente desse nosso bate-papo, né? Legal, obrigada. E eu agradeço o convite. Não sei se eu posso falar um pouquinho. Eu lembro no dia que eu fiz uma caixinha de pergunta, e aí eu acho que uma gestante falou: minha visão tá alterada. E aí nisso você viu aquela publicação que eu orientei ela. Eu falei assim: olha, pode ser normal, como pode ser um descolamento de retina, vá ao seu oftalmologista, alertei ela, e você me apresentou o teu projeto e estamos aqui. A gente se conheceu justamente nesses bate-papos, assim, Que ajudando as legal. pacientes. Muito bem lembrado, foi exatamente isso. Eu estava passeando ali pelo Instagram para ter algumas ideias e tal, e disso eu já falo, pessoal, o pessoal que está aqui, que acompanha, que segue o meu trabalho aqui também, já acompanha a doutora Raquel. Ela está longe, tá? Ela está lá em Ji-Paraná, né? De Rondônia. Paraná. É muito Uhum. longe, mas olha quanta informação bacana que ela coloca lá, gente. Por favor, pode seguir aí que vocês não vão se arrepender. E aí, olhando lá para ter ideias e tal, eu vi justamente ela falando de obstetrícia e falando sobre problema de visão, olha só. Aí eu falei, não, mas é com ela mesmo que eu tenho que conversar, porque a resposta também foi muito boa. Então aí eu peguei e falei, vamos lá, Raquel, vamos conversar comigo, eu tenho um projeto assim, a mamãe Gavião está grávida e teve problema de visão e a gente tem que falar, porque o objetivo do projeto nosso aqui é esse mesmo, né, Raquel? É levar informação, é levar conhecimento, é prevenção, tá?
como eu adiantei uma vez para você, eu fui professor, né, de matemática. Eu sou formado em matemática, né? Então, antes de ser médico, dava aulas à noite até para poder bancar a minha faculdade, pagar meus custos, etc. E nessas de dar aula lá, a gente acaba vendo muita coisa que a gente pode ajudar, né, as pessoas com informação, né? E foi graças a isso que surgiu esse projeto, né? Esse projeto de, através de histórias infantis, levar para casa. Não é só a criança, né? O pai também vê, a mãe também vê, eles olham, eles aprendem junto, porque tem ali no final também uma orientação para o pai. E é justamente isso que é o bacana de tudo, né? De uma forma divertida, a criança e a família estão aprendendo, né? Então é muito Verdade. legal e graças a Deus está dando tudo super certo e fico mais uma vez feliz em você estar aqui comigo. Bom, Legal. a gente deixou aqui algumas perguntas para o pessoal ir colocando, né? O pessoal queria que, primeiro de tudo, eu lembrei agora, eu queria pedir desculpa. Essa live estava programada para semana passada. Ah, é. Né? Mas aí eu tive um problema, né? Não sei se o pessoal sabe, eu acabei pegando o Covid. E aí minha garganta foi pro quiabo. Eu não conseguia falar nada, mas felizmente, dentro de tudo que a gente está vendo aí na mídia e tal, eu e minha família passamos super bem, né? Já estamos liberados, passamos a quarentena. Só o cheiro que não voltou ainda, né? O cheiro nem o gosto, mas o restante, graças a Deus, tá tudo Mas o ótimo. importante é estar bem, né? O importante é estar bem, diante de tudo que a gente vê, né? E aí nós tivemos que cancelar, mas hoje estamos aqui, graças a Deus, e firme e forte. Deu tudo certo. Tudo certo. Raquel, vamos lá. Então a gente deixou as perguntas, algumas pessoas deram sugestões e tal, a gente vai tentar responder aqui, mas fiquem à vontade para colocar ali também a pergunta. Estou vendo que tem bastante gente que acompanha você aqui, que está entrando, que é um pouco diferente das pessoas que eu estou acostumado. Convidei as minhas gestantes para assistirem aqui, né? Porque tentar parece que não faz sentido, mas tem todo sentido a junção de oftalmologia com obstetrícia. Então eu convidei as minhas gestantes para participarem. Opa, eu convido elas também a me seguirem aí, tá? A gente tá longe, Com como eu disse, certeza. mas tem bastante coisa que a gente passa por aqui, tá? Verdade. E Com realmente tem certeza. bastante coisa interessante. Como eu disse um pouquinho antes de você entrar, Raquel, por coincidência hoje eu atendi uma gestante, 17 semanas. Queixa dela, a minha visão não está mais a mesma, piorou, e eu queria saber o que é, eu estou preocupada. Durante a primeira conversa eu não perguntei, ela não falou nada que estava gestante, mas eu perguntei, mas tem alguma coisa diferente depois ali no exame? Porque eu não vi nada de diferente no exame a princípio. Ela falou, nada, mas eu estou grávida. Então, a gravidez é algo que pode sim interferir na visão, né? Tem alguns sintomas, vocês ainda vão falar um pouquinho mais no decorrer da live, mas só para vocês já saberem que tem sim bastante coisa a ver. Inclusive sinais de alerta, que nós vamos falar um pouquinho lá no final, né? Sinais de alerta que a gestação pode estar com algum tipo de problema. Tá bom? Tá bom. Raquel, eu vou começar perguntando para você, então, para você falar para a gente. O que é o pré-natal? E o que é, e quem deve fazer? Por que deve ser feito? Começamos por aí. Tá bom. Bom, primeiramente, Wilson, novamente eu queria agradecer o convite e para quem é sua seguidora e está assistindo aqui, talvez não me conheça, eu sou Raquel Muradas, sou ginecologista obstetra e além do nosso bate-papo sobre levar informação de saúde para as nossas pacientes que seguem a gente, uma coincidência outra é que eu também já morei em Maringá, fiz meu ensino médio aí. O sonho do meu pai era que eu tivesse feito medicina na UEL, mas eu não consegui esse vestibular e fui pro Sul. E lá eu fiz medicina, me especializei em ginecologia e obstetrícia, que é a área onde eu atuo hoje. E o pré-natal é esse momento, assim, a partir do momento que a mulher descobre que está grávida, ela vai suspeitar quando a menstruação dela atrasar, e aí ela vai fazer um teste de gravidez. Assim que ela descobre que está grávida, ela deve procurar, então, um obstetra para fazer o teu pré-natal. Então, ele inicia a partir do momento que você descobre a gestação. Porque, para muitas mulheres, Wilson, que trabalha, dinâmica de casa, rotina fora, trabalho extra, às vezes é no pré-natal o único momento que ela tira para ir no médico, para ver a sua saúde, para fazer exames de sangue, e às vezes ela trabalha, não se cuida, e é na gravidez o momento que a gente tem uma oportunidade de cuidar da saúde da mulher que está esperando um bebezinho, como também a saúde do bebezinho que está se formando ali, aquela família que está começando.
Isso aí, bacana, né? Legal você lembrar daqui de Maringá, né? Temos bastante gente aqui, alguns amigos também, né? Que estão acompanhando aqui. O Leandro é quem faz a dublagem do Gaviãozinho. Leandro Foz, o ator aqui de Maringá, da região, já teve até atuando ali na Malhação, se eu não me engano, né, Leandro? Bacana, tá aí com a Legal. gente aí. E esse, com certeza, né? Essa questão do pré-natal, né? E nós também vamos falar mais disso na live. Ela é muito importante para que a saúde da gestante ocorra tudo bem, né? Para que ela não tenha nenhum problema, desenvolva de repente um diabetes gestacional, alguma outra coisa para ela. Mas também é Uhum, muito importante para o neném. uhum, Inclusive na prevenção e no desenvolvimento ocular dele, né? A gente sabe de algumas doenças que são feitas de triagem no pré-natal, né? Eu tenho como maior no dia a dia nosso a rubéola e a toxoplasmose, né? Que interferem também na visão, não é só na visão, talvez nem seja o uhum, principal. Tem questão uhum. neurológica e tudo mais, mas tem todas essas doenças aí que o pré-natal bem feito vai poder dar muito subsídio, muita informação para ela cuidar, né? Da saúde dela e do neném. Com Muito bem certeza, ainda falado. mais que toxoplasmose tem tratamento, né? Exatamente, né? José Augusto Mota, seja bem-vindo. Ketsuki, meu amigo de colégio, tá aí também. Márcio, Carlos Niro. Olha só, bastante gente passando por aí. A live vai ficar Legal. salva, perguntaram aí, tá? A gente deixa Tá. salva aqui no Instagram. E eu também faço uma coisa legal, tá, Raquel? Pra você contar depois para suas gestantes aí e o pessoal que está assistindo. Eu pego essa live depois, eu coloco ela no canal do YouTube que eu tenho, que está com o meu mesmo nome, Wilson de Martini, e lá eu divido por perguntas, que nem a gente fez agora. O Ah, que é legal. pré-natal? Vai estar lá divididinho, um assunto fica mais fácil, não precisa, às vezes a pessoa não tem um tempo para assistir tudo de uma vez, assiste uma parte, depois a outra. Tá bom? Legal. Maravilha. Situações que podem ser diagnosticadas no exame de ultrassom do feto, que quando essas descobertas podem ajudar numa boa evolução e gestação do neném. Eu vi que você trabalha bastante com essa questão de orientação de exames pré-natais, ultrassonografia e tal. Olha só, existem situações, eu como pai, na verdade, que fui, né, e médico que também me formei, que a gente sabe que o exame de ultrassom pode ajudar sim, né, uma posição anômala do feto ou o cordão que está, de repente, numa posição também que pode causar, tudo isso pode dar, vamos dizer assim, informações na hora do parto para facilitar isso. Mas você como especialista, né, o exame de ultrassom, o exame de imagem, no que mais ele pode ajudar no preparo, não só do parto, né, mas no preparo, às vezes, da gestante para alguma coisa que pode estar acontecendo e tudo mais, né? Excelente pergunta. Então, assim, falando um pouquinho mais de mim também, eu me especializei em medicina fetal, que é uma área voltada mais para o feto mesmo. Então, Wilson, hoje em dia, a gestante pode, através do ultrassom morfológico de primeiro trimestre, fazer um rastreio de pré-eclâmpsia. Exemplo, né? É uma doença que vai manifestar lá a partir do sétimo, oitavo, nono mês, mas no primeiro trimestre a gente com ultrassom consegue fazer um rastreamento e se der positivo o rastreamento, é possível a mãe fazer um tratamento precoce. A pré-eclâmpsia, para quem não sabe, é o aumento da pressão na gestação, normalmente a partir do quarto mês. E é a pré-eclâmpsia uma das doenças que manifesta em algumas mulheres alteração visual. A visão dela pode ser um sintoma, um borramento visual, às vezes manifesta como uma alteração visual. E quando ela vai ver, na verdade, é uma pré-eclâmpsia por trás disso. Outra coisa bem legal do ultrassom, a gente acompanha e às vezes detecta, por exemplo, Wilson, que o bebê está muito grande, está maior do que o esperado para a idade gestacional. Então, no ultrassom, eu vejo isso e dali a gente pode suspeitar que aquela mulher esteja com diabetes gestacional e às vezes nem dá alteração visual na gestação, às vezes ela não percebe, mas o diabetes da gestação indica a necessidade de ir no oftalmologista fazer um exame mais profundo do olho para ver se ela não tem nenhum comprometimento que pode levar até a cegueira. Então é o ultrassom ajudando com a história clínica, com os exames de sangue. Outra coisa que eu consigo no morfológico ver é o desenvolvimento propriamente dito do olho do bebê, como o globo ocular, o tamanho do globo ocular, a distância entre os olhos, a parte interna do olho eu consigo ver o cristalino. Se tiver cristalino na parte interna ali no ultrassom eu vejo, se tiver, às vezes indica
não necessariamente a doença em si, mas às vezes indica que está alterado e ali levanta a suspeita de uma toxoplasmose, de uma rubéola ou de uma catarata congênita, né? Então, o ultrassom quando feito com um especialista que toma um cuidado de olhar esses detalhes, é muito bacana, porque dá segurança tanto para a mãe, o desenvolvimento e acompanhamento do pré-natal dela, como para o médico que está cuidando daquela gestante, né? Exatamente, né? Bem falar da questão do diabetes gestacional, né? Muitas mães acabam tendo, por causa do diabetes, justamente sintomas visuais mesmo, né? Chega a minha visão está embaçada, você faz o exame, eu já fiz diagnóstico de gravidez na oftalmologia, sabe? O paciente chega lá, minha visão tá ruim, não sei o que, eu faço exame já para pessoa que acompanha há muito tempo, tudo certinho, tudo reguladinho, o grau não muda, de repente chega lá com diferença de 1,5 graus na miopia, eu falei, meu Deus, não tá certo isso aqui. Aí eu faço as perguntas, escuta, você tá tudo bem mesmo? Fez exame de sangue, você não tem diabetes? Não. Tá grávida? Não, não posso estar grávida. Não pode mesmo? Vai ver, tava grávida. Então, que bacana, né? E eu já tive gestante que desenvolveu diabetes na gestação e, assim, de início não sentiu nada, mas aí eu encaminhei para o oftalmologista fazer exame, acho que é fundo de olho, eu fazendo a avaliação, e aí tinha uma alteração vascular lá, e de início, então ela fez um acompanhamento bem bacana para poder proteger a visão dela, né? Quando eu comecei a fazer essas lives de quarta-feira, ao contrário do que alguns colegas até falam, né, que você tem que focar na sua especialidade, tem que falar cada vez mais de um tema, não sei o quê. Eu acho que eu fiz o caminho um pouco inverso, porque, na verdade, quando eu me formei médico, a minha grande preocupação era tentar ser médico por inteiro. Exato. Não cuidar do olho, né, porque nós somos seres humanos com vários órgãos que se relacionam. E, na verdade, quando a gente esquece isso, a gente deixa passar muita coisa. Né? Como, por exemplo, um diagnóstico de um diabetes, ou no caso que eu também já cheguei a fazer diagnóstico de uma arritmia, paciente que teve um AIT, que é um acidente isquêmico transitório, perdeu a visão, depois voltou, peguei meu estetoscópio, fazia tempo que eu não escutava lá, coloquei e falei assim, olha, não tá legal isso aqui, eu sei que tá diferente, vai no cardiologista, foi e podia ter acontecido algo muito pior, né? Então, é isso que eu me proponho, é muito legal saber que a gente tem essa relação realmente e a gente pode, de alguma forma, estar contribuindo também, né? Legal isso que você falou, porque eu fiz meu primeiro exame de vista, eu fiz em Maringá, no oftalmologista. Foi em Maringá que eu descobri, estava lá iniciando minha atividade acadêmica lá, e você falou uma coisa que eu lembrei, acho que eu fui num oftalmologista parecido com você, que eu até me assustei, que na consulta ele quis saber mais da minha vida e eu fui achando que ele ia perguntar só da minha visão. E ele queria saber se estava tudo bem com a minha saúde. Eu até estranhei na hora as perguntas que ele me fez, mas eu achei bem bacana. Mas é legal, sim, se importar com outras coisas na consulta. Exatamente. Deixa eu te fazer uma coisa, mais uma curiosidade minha. Existe ainda, acontece de alguém durante o exame de ultrassom falar para você assim, Raquel, não quero saber o sexo ou não? Tem duas situações. Aconteceu esses tempos atrás uma que não queria saber os 9 meses, ela não queria saber, queria descobrir só na hora do parto. Mas o mais comum agora é com 9 semanas elas fazem o exame de sangue, já sabem lá o sexo e vai fazer uma festa, um chá, revelação, alguma coisa. Aí no ultrassom elas pedem para manter o segredo, assim, não querem descobrir, que eu fale na hora lá. Olha, o Moisés, um grande amigo nosso lá de Campo Largo. Ó a coincidência. Tá vendo? Tá falando aí de lá, de Campo Grande, Santa Maria, né? Santa Maria, foi onde eu me formei. Santa Maria. Que bacana. Legal do lá. Moisés. Bacana. Bom, dando seguimento aqui, Raquel, as principais mudanças no corpo da mãe durante a gestação, nós falamos algumas já, né, de questão de visão, que pode ter, por exemplo, um olho ressecado, pode até ter alterações na estrutura do colágeno, que compõe a parte anterior do olho, que chama córnea, causando ou predispondo doenças degenerativas de córnea ou
doenças tipo ceratocônica, a córnea perde aquele formato redondinho, acaba desenvolvendo como se fosse um bico. E existem outras alterações também no fundo do olho, como você falou do diabetes. Mas vamos aproveitar e vamos falar como um todo das alterações gestacionais, de uma forma geral. O que muda no corpo da mãe, assim, de mais significativo que você pode estar falando para a gente aqui do pré-natal, aqui, do exame, do acompanhamento obstétrico aí? Nossa, tem tanta coisa. Fala a principal, né? Olha, eu falo para a mãe assim, que Deus é maravilhoso. Então, quando a mulher engravida, acho que uma das principais mudanças no corpo é o seguinte: tem uma vida ali dentro sendo gerada. E aquela vida, ela se alimenta de sangue. Então, tudo que é sangue vai chegar pro bebê, para ele crescer, ganhar peso, se formar os olhos, as mãos. Então, assim, a mulher começa a reter líquido. Isso é bem normal. Então, para ter mais volume de sangue. Os nutrientes vão todos pro bebê. Então, às vezes, dá uma anemia leve. De sangue. Aí, essa sobrecarga de sangue, às vezes em algumas mulheres pode ter um coração mais acelerado, uma sensação de cansaço, de falta de ar, muita sonolência. Aí a parte hormonal, por exemplo, os hormônios que modificam no corpo da mulher, deixa o intestino dela lento, porque ali tá o bebezinho tá ali. Então o intestino, acho que ele pensa assim, vou maneirar nos meus movimentos para poder não perturbar o bebê. Então o intestino fica lento, intestino ficando lento dá mais azia, porque a comida fica mais parada, dá mais salivação, toda hora a boca saliva, aí o intestino preso, gases, deixa eu pensar, a parte do crescimento da barriga da mãe vai modificando a postura, modifica a coluna, até o jeito dela caminhar. Então é bem comum dor nas costas, dor nas pernas, ataca o nervo ciático, aí é aquela dor que desce a perna inteira, cãibras, sensação de fraqueza na perna quando vai caminhar. A bexiga tá ali pertinho do útero, aí o útero empurra, então xixi toda hora. Às vezes acontece também de escapar xixi, se a mãe tem uma musculatura pélvica mais fragilizada. Tem muitas coisas, assim, o cabelo... Tem coisas boas, né? O cabelo fica muito bonito, a pele normalmente fica bem bonita. Nas minhas gestações, que eu tenho 3 meninas também, acho que eu vi que você tem 2, né? Nas minhas gestações eu percebia que eu já uso óculos, já usava antes, e eu ficava assim, aumentava assim a minha percepção de cegueira. Eu falava, nossa, eu tô meio cega, eu ficava assim incomodada com aquilo. E eu sentia que o meu olho ficava mais inchado, mas era bem como você explica no seu Instagram, era transitório, assim, o bebê nascia, depois eu melhorava a minha visão. Eu ia no oftalmologista porque eu ficava com medo de estar acontecendo alguma coisa, mas enfim. E da parte hormonal envolve também a pigmentação da pele, né? Então os hormônios influenciam na cor da pele. Então a gente pode ficar mais morena, mais mancha. Aí tem as manchas do sol. Aí aonde é mais escuro no corpo fica mais escuro, forma aquela linha no meio da barriga. Regiões íntimas ficam mais escuras também. Nossa, Wilson, tem muita coisa. Eu tô Uma live tentando... só para isso, né? Só para isso, exatamente. Mas Enfim, é bacana. Não sei se era bem isso que você queria que eu falasse. Não, é isso sim, né? É isso. A gestante, né, como um todo, ela tem várias mudanças, né, no corpo dela, né? Eu, na verdade, sou oftalmologista, você acabou de falar aí várias aí, né? Mas a gente vivencia isso no consultório de oftalmologia. Imagine o que não passa por uma cabeça de uma mãe, geralmente ainda mãe de primeira gestação, né? A mãe de primeira gestação às vezes fica toda preocupada. Apareceu uma linha no meio da barriga, começou a aparecer algumas estrias ou pelos ou manchas. Isso daí, né, como você disse, são alterações que normalmente são normais numa gestação. Mas lógico, gente, a partir do momento que você suspeita ou que você já sabe que está grávida, aí entra o acompanhamento. E aí, no acompanhamento, a tua obstetra vai te falar tudo o que está acontecendo, te explicar com detalhes, te orientar para você se cuidar, né? Não é porque tem alterações que são normais que tudo que acontece vai ser ou é esperado, né? A gente tem essa percepção, e o pré-natal é para isso, da prevenção, né? Pra prevenir o que pode dar errado, né?
A live não substitui a consulta, né? A gente está aqui tentando levar informação, mas é que nem eu falo, né? Esse inchaço, por exemplo, da grávida, que é super normal, ele só é normal se a pressão da mãe estiver boa, Exatamente. se a pressão estiver normal. Essa anemia. Então, tudo a gente precisa. Eu até falo para as minhas gestantes: olha, o que você pensa que talvez é normal ou é bobagem, às vezes não é. Tem que falar para o médico, conversar, e ele sim vai te esclarecer melhor se aquilo é normal ou não, ou se tem algum um tratamento para aquilo. Isso, exatamente. Bom, dando andamento aqui, pessoal, quem quiser fica à vontade para perguntar, tá? Quem não quiser mandar aqui direto nos comentários, manda na interrogaçãozinha aqui que a gente responde também, tá bom? Se por acaso não responder aqui na live por qualquer motivo, depois eu tenho certeza que a Raquel faz ali um story, ou eu também, e a gente responde o que a gente puder, né? Bom, dos exames pré-natais que a gente tem ali, que são feitos normalmente, a gente tem alguns, como a gente adiantou no início, que podem influenciar inclusive no desenvolvimento do nenê e da visão do nenê, né? Um deles é o exame da toxoplasmose, né? Aí no norte eu não acho que é tão comum, né? Mas aqui no sul tem uma prevalência alta, né? Inclusive na minha época de residência, já está fazendo uns 10 anos atrás, tinha um estudo do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, se eu não estou enganado, que dizia que a prevalência de toxoplasmose numa população é em torno de 70%. Ou seja, se a gente pegar lá 10 pessoas e fizer o exame de sangue, toxo IgG e IgM, aqui no sul, em torno de 7 pessoas vão ter IgG positivo, ou seja, já tiveram contato com a toxoplasmose. Dessas 7 ou 70%, apenas algumas tiveram sintomas. E dessas que tiveram sintomas, um número muito menor ainda vai ter alguma repercussão ocular. Mas isso é endêmico, né? Está aí no dia a dia. Mas a gente sabe que se a toxoplasmose for adquirida durante a gestação, aí a coisa muda de conversa, né? Vamos falar um pouquinho da toxoplasmose e do pré-natal da toxoplasmose, Raquel? Perfeito. Na primeira consulta, então, como eu falei, o pré-natal começa quando a mulher descobre que está grávida. E aí, na primeira consulta, Wilson, eu já peço esse exame, como você falou, da toxoplasmose, que ele é dividido em duas partes, é o IgG e o IgM. E aí, como o Wilson já falou, o IgG está se referindo ao passado e o IgM ao presente. Ali eu já vou saber se a mãe adquiriu toxoplasmose, e aí eu fico tranquila, porque aí a gente fala assim, tá imune, é como se fosse uma vacina, não pega uma vez só. Ou não, se ela nunca pegou, eu até tenho no meu pré-natal uma lista de orientações que ela tem que fazer para não adquirir pela primeira vez toxoplasmose estando grávida. A gente sabe que assim, quando infelizmente adquire a toxoplasmose a primeira vez no primeiro trimestre, porque aí a gente divide o pré-natal de 3 em 3 meses, quando adquire no primeiro trimestre, as chances de passar a doença para o bebê são menores, estatisticamente. Mas quando passa, as lesões são maiores, porque o bebê está no comecinho. Então, quanto antes a mãe descobre, realiza o exame, eu antes inicio o tratamento. Já ao contrário, nos 3 últimos meses, se por acaso ela tem a infelicidade de adquirir, as chances de transmitir para o bebê são maiores, mas as lesões tendem a ser menores porque o bebê já está ali formadão, já desenvolveu bastante coisa, então a agressão é menor. O exame de toxoplasmose para você, mulher gestante que está assistindo aqui e você sabe que não é imune, ou seja, você não está vacinada, você tem esse risco, eu recomendo fortemente você colher esse exame de sangue uma vez por mês durante os 9 meses. E aí muda um pouquinho no pré-natal, não é a cada 3 meses, que nem a gente costuma fazer mesmo no pré-natal, exames de sangue a cada 3 meses. Na não imune, é recomendado fazer todos os meses, porque aí, como você falou, tem gente que adquire e não sente nada, passa despercebido. Não dá, né? Ou quando dá algum sintoma, na mulher adulta, é um sintoma que se assemelha a uma gripe forte, febre e dor no corpo. E então eu preciso ter um controle maior.
o gatinho, ele é inocente nessa história toda. Ele é um hospedeiro, né, do trofozoito da toxoplasmose e ele habita no intestino do gato e aí sai nas fezes. Então eu brinco, não é... Se você tem gato em casa, não precisa se desfazer do gato, jogar o gato fora, matar o gato. Por favor, não faça isso. Você tem que ter higiene, então é não comer o cocô do gato. Eu brinco e falo isso. Então... E tem tratamento. Então, se a gente descobre antes, a gente já inicia o tratamento com as medicações. Bacana. Você falou agora do gato ali, eu lembrei de uma situação que teve aqui numa cidade, se eu não me engano, São Carlos do Ivaí, uma cidade próxima aqui de Maringá, que um gato criou perto do reservatório de água do município. E a cidade quase toda pegou toxoplasmose. Foi uma situação Santa bem Maria, inusitada. Em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, teve uma situação assim, teve um surto de toxoplasmose em gestantes, e inclusive teve gestante que perdeu o bebê foi a óbito. Eu tive aqui um caso, o ano passado, bem essa situação, ela teve um quadro de febre, não fez o exame, quando fez já deu positivo, mas aí quando descobriu, o bebê já estava em óbito. E no Rio Grande do Sul teve uma situação, acho que foi em 2018, mais ou menos, um surto também. Mas o gato, ele é o inocente, coitado, assim, né? Ele não é o culpado dessa história. Exatamente. Não culpem o bichinho, se cuidem só. Tá? Exatamente. A doutora Giane Fulli falou que no norte também é bem comum toxoplasmose, né? Porque aí envolve saneamento, né? Coisas de saneamento básico, lavoura, coisa... Né? Aqui, infelizmente, a região norte tem bastante casos, sim, de toxoplasmose. Da Daiane Apafag, desculpa se não falei certo o nome, comentou aqui com você, doutora, tem toxoplasmose. Bom, só não pode estar grávida, e se tiver grávida tem que tratar logo, tá? Procura a doutora Raquel aí se você tiver, se for perto aí, se não procura o teu obstetra, tá bom? Aqui nós temos um colega que faz medicina, que está aqui no grupo, que é o José Augusto Mota, colega lá de Colorado, fazer estudante de medicina. Muito bacana. E ele fez uma pergunta aqui, eu queria saber qual o fator obstétrico essa cegueira transitória, causa essa cegueira transitória, né? Se é algum hormônio. Bom, não sei se eu entendi bem a pergunta, mas a cegueira transitória, na verdade, é alterações visuais, né? Oscilação, a pessoa enxerga mais embaçado ou menos. Isso deve-se à retenção de líquido, o cristalino inche, muda o formato, mudando o formato, muda o grau, isso desregula o grau que a pessoa tem. Também tem a questão de oscilação por causa do diabetes. O diabetes também muda a composição do líquido, muda a camada da retina, também pode interferir o grau. E tem outras questões aí na questão vascular, propriamente dita. Aí sim pode levar à cegueira, às vezes até irreversível. Né? Obstrução vascular, aquela síndrome antifosfolípide que altera a coagulação, pode causar também obstrução vascular. Então, isso aí são várias alterações hormonais e simplesmente por retenção de líquido, viu? Então tem várias oscilações de visão de uma forma geral, né? Essa síndrome que você falou, ela está associada a abortos de repetição, para você ver como a obstetrícia e a oftalmologia elas se ligam. É o corpo humano, né, que se conversa. Não é um órgão só. Muito bacana isso aí, né? Tem mais um comentário aqui, ó. Na minha gravidez não infeccionou. Minha filha tem 5 anos, mas um e meio atrás quase fiquei cega porque atingiu a retina. É isso que a gente falou, né? Nem todo mundo que pega desenvolve o problema, às vezes é só um quadro parecido com uma gripe, mas algumas têm. E dependendo da região que ela afeta, ela faz uma infecção tão grande na retina que pode comprometer de uma forma até irreversível. Se pega no nervo ou na mácula, que são áreas importantes da visão lá, a pessoa pode ter sequelas, no mínimo de campo visual, mas até de visão de detalhes mesmo, de visão central. Então, muito bacana e que bom que você descobriu e tratou aí, porque isso aí é uma das causas que a pessoa geralmente perde a visão quando não trata a tempo. Bacana então, José. Respondi a pergunta? Valeu. Dando continuidade então, Raquel, vamos lá falar um pouquinho. Pessoal, nossa live, eu sempre programo para falar 30 minutos, a gente acaba passando. Eu fico com cara depois de tacho com meus convidados aqui. Mas é que começa a desenvolver, a gente fala bastante. E o assunto que a gente gosta, muito, né, Raquel? Você toma cuidado. Mas é sempre bacana quando a gente acha uma pessoa assim que nem você, que é agradável, gosta de falar e o assunto vai, né? O pessoal participando, coisa bonita. Vamos lá. Outra perguntinha que fizeram, né?
Bom, da rubéola. A rubéola tem associação também, né? Faz no pré-natal o exame parecido com o da toxo, né? Muda alguma coisa na hora dos exames pré-natais, alguma orientação? Assim, eu quase não vejo casos de rubéola porque tem a vacina, né? Então, essa vacina está no nosso calendário vacinal do Ministério da Saúde. Muitas mulheres são imunizadas pela vacina. Quando, infelizmente, no pré-natal tá não imune, eu não posso vacinar na gestante. Eu tenho só que fazer um controle, mas é uma doença que eu não sei aí em Maringá, no Paraná região, mas aqui eu não, e nem no Rio Grande do Sul, não me lembro de ter visto já desde que eu entrei na medicina casos assim de rubéola na gestante. É, Mas está mais associado também a infelizmente, surdez, tudo isso. aborto, infecção também nos olhos do bebê, afeta, causando uma espécie de catarata também. Então, até malformação no coração também, a rubéola pode dar. Então, ela faz parte do pré-natal na primeira consulta, eu peço, e ali eu vou avaliar, como eu falei que faço pela toxoplasmose também, a imunidade. Felizmente é bem raro mesmo. Ainda acontece, tá? E por incrível que pareça, né, existe um surgimento de uma onda anti-vacina agora que está levando ao surgimento, ressurgimento, na verdade, de doenças como essa, né? Que felizmente são raras, mas que a partir do momento que muitas pessoas deixam de tomar a vacina, isso se acaba, a uma hora eu estou comprometendo alguém de uma forma até grave, né? Bom, algumas situações especiais, né? Quando o pré-natal se torna ainda mais importante, né? Olha só, a gente pode dizer como, por exemplo, a idade da mãe, né? A gente tem aquela questão de idade até os 40 anos de preferência para gestação e tal, mas só que com a mudança dos hábitos, a faculdade, cada vez mais a mulher casa mais tarde e tem filhos mais tarde, né? Mas tirando a idade da mãe, gravidez de risco, gemelar, eu tive gêmeos, né? Então, gestações múltiplas, minhas filhas são gêmeas, 7 aninhos. Legal. E nessas situações diferenciadas, assim, gestação de risco, muda o que no pré-natal? Quais são os cuidados que devem ter a mais para a gente comentar? Aí o pré-natal acaba sendo individualizado, né? Hoje em dia, a primeira consulta, como eu falei, é muito importante para justamente mapear a parte sanguínea, os exames de sangue. Hoje eu tenho a possibilidade de fazer um rastreamento de síndromes no exame de sangue da mãe, além da pesquisa do sexo do bebê, que muitas pessoas fazem, né? É possível pesquisar síndromes do bebê, especialmente síndrome de Down. No morfológico do primeiro trimestre, eu já consigo prever um risco de pré-eclâmpsia ou parto prematuro ou baixo peso. Ali eu já consigo também introduzir remédios que vão reduzir em até 80% esse risco. A idade da mãe, eu fico com medo de falar, porque aí quem está assistindo pode se ofender. Acima dos 35 anos pela idade, já é alto risco. E aí a idade realmente está associada a síndromes, aumento da pressão da gravidez e diabetes da gravidez. Quando a mulher já chega no pré-natal com doenças, por exemplo, aqui eu tenho muitas pacientes com trombofilia, que é a SAF, essa da antifosfolipídio que você falou, é uma delas. A gente tem que usar remédios para deixar o sangue dela mais fino durante o pré-natal, durante a gestação. Então, é bem individualizado, Wilson. Assim, Não tem receita de bolo. Não tem, eu tenho bastante gestante com isso, com perdas gestacionais anteriores, que não descobre, parece que uma coisa não tem relação com a outra, você investiga, tem trombofilia, lúpus antes da gravidez, ou que descobre na gravidez. Eu tô com gestante com problema renal, a gente acaba individualizando, assim, mas é uma forma de bolo que diferencia um pouco, mas tem uma linha geral para todas também, usar vitaminas antes de engravidar e no começo da gestação, fazer os exames no período certo, então tem o morfológico de primeiro, o morfológico de segundo, ecocardio, tem os exames de cada período da gestação. A parte gemelar também é um pré-natal diferente, vai depender, não sei como são as suas gêmeas, se elas são da mesma placenta, tem diferença, se são da mesma placenta ou não.
Eu tenho trigêmeas. Não é brincadeira. É brincadeira. Eu tenho 3 filhas, mas eu falo que elas são trigêmeas porque o trabalho ali foi escadinha, entendeu? Né? Você falou agora, eu lembrei de uma colega nossa aqui, de uma endocrinologista aqui de Paranavaí, está no grupo, inclusive, a Fernanda Awada. A Fernanda. Ela tem quadrigêmeos. Ela tem 4 filhos, é verdade. Quadrigêmeos. E eu que acho difícil, às vezes, as minhas 2 aqui, né? As minhas são de placentas diferentes, sim. Elas são bem parecidas, né? O pessoal confunde bastante, a gente já habituou, né? Às vezes, quando tá de costas, dependendo da gente, troca ainda, mas falando, conversando, são personalidades, são pessoas completamente diferentes em todos os sentidos. É muito bacana de ver. Então, aí tem diferença o pré-natal de uma placenta só, de uma placenta e uma bolsa, uma placenta única e 2 bolsas e placentas separadas. Então, o pré-natal vai mudando conforme cada caso. Exatamente, né? E acompanhamento individualizado, que nem você falou, né? Cada pessoa de um jeito. Se fosse simples assim, né? Era só tal remédio, tal coisa, não precisava do médico, né? Então, aí nós estamos aí justamente para diferenciar e para fazer aquele atendimento que a pessoa precisa, né? Não aquele que seria para uma forma geral para todo mundo, né? Legal. Acho que a gente matou aqui todos os assuntos que o pessoal mandou. Só a colega lá, a doutora Giane, ela comentou de novo do gatinho lá, né? E falou que ela nunca pegou um caso de rubéola lá, felizmente. Lá a gente fica feliz, né? E ficamos felizes aí com a participação de vocês aí também, tá? Mas eu tenho perguntas. Então vamos, eu ia falar um pouquinho da historinha também, não acabou ainda não. Deixa eu então tirar minhas dúvidas de pré-natal que eu já tive. A paciente chega lá assim, doutora, eu sou míope, eu posso ter parto normal? Eu não vou... me perguntam assim se pode ter parto normal sendo míope. E a outra pergunta é, eu tô grávida e pingo uns colírios nos olhos lá, não faz mal pro bebê? Eu posso fazer exame de olho estando grávida? Não vai fazer mal? Aí então agora você precisa me ajudar nessa. Vamos lá. Bom, questão da miopia é algo muito comum mesmo, né? Já perguntaram para mim também. O pessoal automíope fala assim, posso fazer o trabalho de parto normal? Pode. Olha só, a pessoa automíope, ela tem uma retina um pouquinho mais fina e um risco um pouco maior de descolamento de retina. Por isso, ela já deve consultar o oftalmologista regularmente e fazer exames preventivos. Se nesse exame preventivo estiver tudo bem, não tiver nenhum sinal de enfraquecimento ou de afinamento da retina, degenerações, não é uma contraindicação para o parto normal não, tá? Pode fazer sim tranquilamente. Lógico, não deixe de acompanhar, faça o seu acompanhamento. Porque como eu disse, a pessoa automíope, e acima de 3 a gente já considera como uma miopia alta, né? Acima de 3 graus já é automíope. Acima de 3 graus a gente já fala. Lógico, quanto mais grau, aí tem a extrema automíope, etc., miopia degenerativa e outros graus ainda maiores. Mas acima de 3 a gente já tem um cuidado um pouco especial com a questão da miopia. Tá? E em relação ao que você me perguntou também do uso de colírios, né? Bom, tem que ver o colírio que ela usa e por que motivo, né? Às vezes a pessoa tem um glaucoma avançado, uma pressão intraocular alta. Então ela deve conversar com o seu oftalmologista para ver a maneira segura de fazer. Porque existem sim colírios que podem interferir em algumas questões da gestação, né? Por exemplo, existem colírios de glaucoma que são à base de prostaglandinas, que pode interferir sim na questão do trabalho de parto, ou das contrações uterinas, assim, aquilo que você pode explicar bem melhor para nós. Mas o que a gente faz? A gente tem várias classes de colírios que a gente pode transitoriamente estar substituindo nos casos, por exemplo, de glaucoma. Outra coisa que ajuda bastante, a pessoa ao pingar o colírio, ela pode fazer uma compressão aqui no canal lacrimal, nessa região, de tal forma que ela pingue e fique alguns minutinhos ali, uns 5 minutinhos, para que o efeito seja concentrado e absorvido no olho. Isso ajuda não só o colírio a funcionar melhor, isso vale mesmo quem não está grávida, mas também auxilia que os efeitos sistêmicos, que são mínimos, mas podem ter, possam estar acontecendo na gestante. Tá? Então, para gestantes, não interrompam o tratamento que você está fazendo sem conversar com o teu obstetra e com o teu oftalmo, né?
pessoa que tem um glaucoma avançado, se parar de usar o colírio, talvez seja muito tarde depois para recuperar o que ela perde ali em termos de nervo, né? A pressão vai matando o nervinho lá no fundo do olho, né, Raquel? Eu vou fazer, eu tenho diabetes, já tem vários anos que eu tenho diabetes, por exemplo, diabetes tipo 1 lá, desde que era criança tem diabetes, já tenho uma retinopatia diabética e a visão está piorando. Eu preciso no oftalmodilatar? Precisa, mas isso pode ser feito de uma forma com segurança, né? Pode ser feito com colírios apropriados. Tem vários tipos de colírio que a gente tem como usar de acordo com a fase da gestação, né? Isso, mas tem que ser feito. Se a pessoa está tendo um sangramento na retina, ela pode precisar fazer um laser para que aquele pare, porque senão ela pode ficar cega. Ela tem o parto normal, mas ela acaba ficando cega. Então tem sim que fazer o acompanhamento, tem sim que fazer o tratamento, mas com orientação, né? Tem que fazer o acompanhamento. Tem uma pergunta da Jane de novo. Jane, vamos fazer uma live qualquer hora, viu? Conversa comigo e com a Raquel. Está convidadíssima. Pode fazer fundo do olho dilatando a pupila? O paciente me perguntou. Acho que eu acabei respondendo a tua pergunta, né? Dependendo da situação, pode e deve, tá? Lógico, é uma consulta de rotina, só estou aqui querendo ver meu grau, vou dilatar? Não, dá para esperar, vamos acompanhar, não está tendo nenhum sinal. A gente não falou direito dos sinais de alerta, né, da eclâmpsia, vamos reforçar isso no final agora. Mas já aconteceu de chegar lá para mim, paciente grávida, vamos dizer assim, sétimo, não lembro exatamente, mas sétimo mês ali, 30 e poucas semanas, queixando de luzinhas, queixando de escurecimento da visão. Opa, você está grávida, isso pode ser um sinal de eclâmpsia, né, de pré-eclâmpsia. Tem que ir no obstetra, tem que medir a pressão, isso pode ser um sinal de urgência obstétrica, né? Então tem esse aí também, né? O sintoma é ocular, mas a repercussão pode ser sistêmica, pode ser no corpo, né, Raquel? Exatamente. Então vou deixar registrado aqui para você salvar no seu Instagram e no canal do YouTube os 3 principais sinais de alerta de uma eminência de eclâmpsia. Então a pressão alta da gravidez, ela pode ser uma doença hipertensiva ou uma pré-eclâmpsia e a eclâmpsia. A eclâmpsia é a convulsão, a consequência do aumento da pressão. Então, é por isso que é importante, nas consultas de pré-natal, a gente sempre medir a pressão da mulher. Então, os 3 principais sinais de alerta de uma eminência de eclâmpsia, que acontece antes de vir essa convulsão, é a dor de cabeça, dor em faixa, que a gente fala assim, no estômago, pegando todo o andar superior da barriga, assim, dói. E alterações visuais, que aí podem ser de diversas formas. Pontos luminosos, raios de luz, minhoquinhas, flashes, ou eu chamo de mosca volante, podem ser vultos pretos, assim, um borramento da visão. Então, dor de cabeça pode ser um sinal de aumento da pressão na mulher grávida. Sentiu essas coisas? O ideal é meça a pressão. Não tem aparelho em casa? Vai para o pronto-socorro. Tem aparelho em casa, mede a pressão. Se tiver alta, procure o pronto-socorro com urgência, porque isso é uma doença grave, né? Pode levar a mãe e o bebê a óbito, essa doença, a doença hipertensiva da gestação. Entre ela, pré-eclâmpsia e eclâmpsia. Maravilha, está registrado aqui, vai estar divididinho no YouTube também em breve aí para o pessoal acompanhar. Pessoal que entrou depois, a live vai ficar salva, tá? Quem não me segue aí, segue para mais informações sobre visão e outros problemas de saúde, prevenção, medicina preventiva. Quem me segue, por favor, siga a doutora Raquel também. Ela é de longe lá, como a gente já falou, de Paraná, mas as informações dela valem ouro, tá? Por favor, sigam ela aí que vocês não vão se arrepender. Pessoal, para também concluir aqui, né? Hoje é um dia especial também, porque nós estamos lançando a nossa próxima historinha do Gaviãozinho, da turma do Gaviãozinho, que é Cuidando com Amor, tá? Então esses personagens são personagens que foram criados para levar informação para as famílias, através das crianças, tá? E nessa historinha, a mamãe Gavião descobre que está grávida e vai no obstetra. E aí nós vamos conversar a respeito de algumas coisas que nós falamos aqui hoje para você, né? Levar essa informação para você. Mas como é que eu faço para ter esse livrinho aí? Esse livrinho, ele vai ser disponibilizado em PDF para vocês, tá?
vai ter no meu site lá do Instagram. A doutora Raquel já é uma parceira, com certeza vai ter disponibilizado no dela também. E vai ser muito bacana poder contar com vocês para levar isso aí adiante. Que a minha ideia, mesmo que vocês que estão aí longe, é que vocês tenham essa informação. Acho que a gente está aqui na Terra para cumprir um dever, uma obrigação, uma missão. E a minha missão é poder ajudar de alguma forma. E eu fiquei muito feliz quando eu consegui fazer isso através do Instagram aqui, né, das lives. E as pessoas fantásticas, né, Raquel, para me ajudar nesse nosso projeto, nessa nossa missão. Tá? O Gaviãozinho, ele está ganhando voo, vamos dizer assim, está voando cada vez mais alto. Já tive algumas propostas aí para fazer jogos educativos, para fazer bichinhos de pelúcia do Gaviãozinho, do Dr. Águia. Então tá vindo aí, pessoal, tá vindo bastante coisa legal, tá? Se Deus quiser, logo logo vai ter aí o Dr. Águia, o Gaviãozinho, com Parabéns pelo projeto, várias bem citações bacana. aí. Eu recebi um pré-lançamento, muito legal o livro, bem educativo, você está de parabéns, a arte, o desenho, e até para quem está aqui acompanhando, existe até o canal no Instagram da turma do Gavião, Dr. Águia e a turma do Gaviãozinho, quem quiser conferir lá, é bem legal. Esse projeto ali, ele nasceu então dessa minha ideia de professor de levar informação. Ele já tem, o primeiro livrinho eu escrevi em 2017, foram 4 livrinhos publicados, mas aqui abrangeu a região de Maringá, né? E agora com o crescimento das mídias, essa época de quarentena, eu acho assim, o pai ali com uma historinha para o filho, vai ter animação, o livrinho vai estar ali animado para aquela criança que não aprendeu a ler ainda, para deixar ver o Gaviãozinho conversando, educando. E também o canalzinho do YouTube que está sendo criado para isso também, tá? Quem puder, siga ali no meu perfil mesmo, do Wilson de Martini, tem lá nos links lá o acesso, e a partir da semana que vem vai estar lá disponível para vocês também baixarem. E aí eu vou pedir ajuda para a Raquel para ajudar a divulgar, para mandar para o WhatsApp, para levar esse livrinho adiante aí, para todo mundo ter acesso. Esse que é o objetivo. Com certeza, sucesso, parabéns. Obrigado. Semana que vem nós vamos estar falando lá na TV Unicesumar aqui de Maringá, sobre o projeto. A apresentadora Elaine Guarnieri fez esse convite, eu fiquei muito feliz e lisonjeado, porque é uma pessoa extremamente competente e responsável aqui da região, né? E então vai ser muito bacana poder levar essa informação para todo mundo aí, tá bom? E pena que a live está acabando, né? Mas ela vai ficar salva aí. E quem quiser assistir de novo, rever, mandar para alguém, vai ser um prazer contar com a ajuda de vocês aí nesse sentido. Simone, mais uma vez aí presente com a gente, obrigado. Pessoal que está aí na live, muito obrigado. Doutora Jane, entre em contato ali, vamos combinar um dia de bater um papo aí também, tá bom? Wilson, muito obrigada, parabéns, o projeto é excelente, fiquei muito honrada com o convite e você está de parabéns, vai além de um simples oftalmologista que quer só fazer exame e colocar um grau em um óculos, você é um excelente médico humano, um trabalho bem humanista. Tá de parabéns. Seu pai deve estar bem orgulhoso. Sua família toda. Meu pai, com certeza, você viu ontem, foi um dos meus incentivadores, né? Ele é autor de livros também, professor. E com certeza, eu sou muito privilegiado, na verdade. Minha família sempre me incentivou bastante. E eu sou muito privilegiado também de ter amigos maravilhosos que nem vocês que estão aí hoje, compartilhando e vendo aqui comigo, e de cada vez mais fazer outros amigos como você, Raquel, que mesmo longe já te considero demais, tá bom? Muito obrigado mais uma vez por ter aceito. Ketsuki, muito bom. Ketsuki era meu parceiro de trabalho, viu? Eram os dois mais CDF da sala. A comunidade nipônica de Maringá e Londrina é o que eu tenho saudade, viu? Da SEMA, pessoal ali. Eu morava ali na Mário Urbinati, ó, eu terminando a live sua. Aí dá vontade de não terminar, né? Mas muito bacana. Raquel, mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe, tá? Pessoal, você também. Live tá aí, quarta-feira que vem tem mais. Deixa aí no recadinho qual assunto que você queria, que você gostaria de ver aqui. A gente vai fazer o possível para te atender também. Tá bom? Grande abraço. Tchau. Fique com Deus. Beijo. Tchau, tchau.